Olá, amigos da TV Com, está entrando no ar o programa TV Com Debate Praia Grande. Antes de apresentar para vocês os nossos convidados do programa de hoje, quero lembrar que você assiste nosso programa de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, aqui pelo canal 11 da TV Com, em todo o litoral de São Paulo. Você assiste também os nossos programas através do nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Exatamente, todos os nossos programas, depois que forem ao ar na TV Com, vão lá para o nosso site. Aí você pode assistir quantas vezes você quiser. Você pode indicar para quantas pessoas você quiser, assistir a hora que você quiser. De repente você está em casa lá de bobeira, acorda no meio da madrugada, fica com insônia. Vai assistir o meu programa, meu Deus, aí que não dorme mesmo. Não assiste. Vai descansar que você ganha mais. Mas assiste a qualquer momento o nosso programa e pode indicar para qualquer pessoa. Às vezes você tem algum conhecido que mora longe, mas o assunto é interessante, te interessou, você sabe que vai interessar para a pessoa, você indica. De repente você conhece alguém que mora no Japão, aí você pode indicar lá no Japão para a pessoa assistir. A pessoa assiste tranquilamente lá o nosso programa através da internet. Se você quer participar também do nosso programa, também é através do nosso perfil do facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Basta que você envie sua mensagem pelo inbox, tá ok? Não adianta mandar pelo timeline, nada disso. Manda pelo inbox, pela nossa linha do tempo, né? Manda pelo inbox, que é o certo para a gente chegar aqui e ter as suas perguntas, informações e sugestões e críticas também. Pode criticar à vontade também, que a gente está aqui para fazer o programa e levar pancada também. Tá ok? No programa de hoje, nós temos dois convidados. Um é um médico e o outro lado nós temos uma paciente que nós vamos falar hoje sobre uma doença chamada espondilite anquilosante. Eu tenho aqui comigo o Dr. Eduardo Iabuta, ele é reumatologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Carlão? Vou te chamar de Eduardo, tá? Na boa, somos todos aqui amigos. Muito obrigado. Me considero já seu amigo. Uma grande honra estar com você, receber o convite desse programa tão bacana. Eu me sinto muito bem aqui, fico muito honrado de estar aqui essa noite com vocês dois. É um grande prazer ter você aqui com a gente também. A gente vai abordar um tema bastante complicado e precisa de uma pessoa que conheça realmente, né? E a Gisela, que eu já vou apresentar aqui para vocês, é a pessoa que indicou o Dr. Eduardo para a gente. Gente, eu não vou usar o título aqui de Dr. Eduardo para ficar mais informal, sem faltar com respeito. Muito obrigado. Sem faltar com respeito. Também não vou chamar de Dona Gisela. Vamos aqui, todo mundo aqui igual, tá? Então, a Gisela é a pessoa com quem eu tive o contato com essa doença, que a gente conversou, né, Gisela? Isso. E ela é artesã. E aí a gente foi conversando sobre isso aí, conversando sobre essa doença. Eu falei, poxa, vamos fazer um programa sobre isso para apresentar, né? E aí a Gisela se comprometeu a vir dar depoimentos aqui do problema que ela enfrenta e fez um rol de médicos, de terapias que ela faz. E nós vamos trazer todas essas pessoas aqui no programa, esses profissionais, para que mostre para vocês que é uma doença degenerativa, né, como você fala? Inflamatória? Inflamatória, que é difícil e precisa ser bem acompanhada. Sem dúvida. E a Gisela vai dar os depoimentos dela, certo? Com certeza. Então, beleza. Deixa eu começar já falando do problema com o Eduardo. E você com esse sorriso bonito, já a gente conversa. Eduardo, explica pra gente, então, o que é essa doença espondilite anquilosante. O nome é bem complicado. O nome é pesado. Então vamos tentar dissecar esse nome, vamos tentar dividir ele em partes para entender e nunca mais esquecer o que seja espondilite anquilosante. Espondilos vem de coluna, IT, inflamação. Tudo na medicina. Que tem IT é inflamação? Amidalite, labirintite, tudo que você possa imaginar com IT significa labirintite é inflamação do quê? Do labirinto. Ah, tá. Que eu tenho essa droga. De vez em quando deita na cama, tudo roda. Ah, tudo beleza. Me sinto na roda gigante. Então, todas as doenças que levam esse crivo do IT, eles estão dialogando com a inflamação. Espondilite, portanto, é uma inflamação da coluna vertebral. Anquilosante, anquilos, vem de fusão, de junção. Então, as vértebras que são separadas entre si, elas se fundem numa única peça. E o indivíduo vai perdendo a movimentação da coluna vertebral,
que é um elemento, um instrumento de muita mobilidade no organismo do ser humano. Então, na espondilite anquilosante, em razão do processo inflamatório crônico, você vai perdendo a mobilidade da coluna vertebral. Eduardo, nós temos algumas fotos aqui que até seria legal a gente mostrar para o nosso telespectador. Essa foto aí, por exemplo. Carlão, dá uma olhada lá na coluna vertebral, né? E observa que na pontinha de cada quadrado, que é o vértice daquela vértebra, existem pontes ósseas, né? Sim. Essas pontes ósseas, elas sofrem o processo inflamatório. Então, o alvo da espondilite anquilosante é justamente essas pontes ósseas que acabam, com o passar do tempo, provocando a junção das vértebras. Vejam que elas são separadas originalmente. E é por essa separação que você tem a mobilidade. Na espondilite, o processo inflamatório crônico vai levando à união das vértebras, à fusão, de fato, das vértebras. O indivíduo fica anquilosado, ele fica com a vértebra dura, a coluna vertebral perde a mobilidade. Alguns autores entendem que a posição do espondilítico, quando a doença é refratária, quando a doença não recebe um tratamento adequado, ele se apresenta na posição do esquiador, como se a pessoa fosse dar o primeiro gesto do esqui. E ele para naquela posição e ele não consegue mais movimentar. Especialmente o pescoço, a coluna cervical e a coluna lombar. Veja, o fato de você conseguir movimentar o pescoço, isso lhe dá uma mobilidade na sua vida diária muito grande. Experimente você a não movimentar mais o pescoço. Tudo você vai ter que movimentar. Tinha um ator, né, na televisão, um senhorzinho de idade, há muitos anos, que ele fazia, eu notava muito isso, cada vez que ele ia fazer a novela. Sim. Ele virava a cabeça, ele virava o corpo, ele virava a cabeça sempre junto com o corpo. Bloco. Eu não consigo lembrar o nome dele, porque já faz muito tempo, ele já faleceu também, já faz tempo. Mas provavelmente, então, era um problema desse que ele tinha. Provavelmente, né? Eu lembro que na minha família, algumas pessoas, quando eu era criança, né, tinham espondilite. Né? Que eu verificava que pessoas de bastante idade, já com espondilite, e eu não sabia o que era, né? E depois você vem estudar o motivo pelo qual isso pode acontecer, né? Não foi isso que te levou, então, a fazer reumatologia? Não, isso foi ideia do meu pai. Os meus pais são médicos, né? E quando eu apontei que queria fazer medicina, eles me deram toda a força. Inclusive, deixo aqui o meu agradecimento público a eles, né? Minha mãe já falecida, e meu pai me ajudou bastante nessa. Eu tenho certeza que lá no céu ela está muito feliz. Meus pais eram da mesma turma da faculdade de medicina. Os dois estudaram juntos? Na mesma turma, se conheceram na faculdade, se casaram, e meu pai e minha mãe eram residentes ainda da faculdade de medicina da USP, e eu nasci, né, na ocasião. Mas depois eles se separaram, eu fui morar com os meus avós, e sou grato a meus pais, aos meus avós, que foram meus segundos pais. Maravilha. História bonita, cara. História bonita. Gisela. Olá, Carlão. Então, querida, aí eu vou ter que pedir que você faça relatos de coisas tristes. Faz parte, né? Faz parte, né? Mas com esse sorriso fica até difícil, né, Eduardo? Ela tá sempre sorrindo. Todas as vezes que eu te vi, você estava sorrindo. Isso é muito bom. É verdade. Como é que você descobriu esse problema, Gisela? Olha, Carlão, eu acho que eu descobri o diagnóstico correto da pior maneira mesmo, assim, fisicamente, pela dor. Né? Foi assim, travando em então, foi isso que eu perguntei exatamente. Como é que você sentiu que tinha alguma coisa errada? Quando? Que eu senti que começou a mudar alguma coisa na saúde, vem assim já de uns 5 anos para trás. Eu comecei a ter dores nas mãos, né? Até acho que por causa dos movimentos repetitivos. E aí comecei a entrar nas medicações, nos tramal da vida aí. E aí comecei com dores lombares. Isso por conta própria? Não. Tudo orientado por médicos, né? Comecei depois com dores lombares. Então, na época, eu tive até nesse meio diagnóstico de endometriose. E acreditava-se que as dores lombares eram decorrentes da endometriose. Mas eu fiz a cirurgia, a videolaparoscopia, foram retirados nódulos de endometriose. Fiquei 1 mês muito bem, logo depois da cirurgia, fiquei muito bem, me senti assim uma nova mulher, sem dor, sem cólica, sem nada. E depois fui passar um pano na casa e travei. E aí começou a interna no Unimed, né, e tramal, e um monte de coquetel na veia, aquela coisa. Aí eu saía dali
bem, sem dor, né? Sim, chapada. Ficava 2, 3 dias muito bem e depois começava a vir as decorrências, né, das consequências de tudo aquilo, né? Olha que interessante. Cloridrato de tramadol, esse remedinho que você tomou, ele é um analgésico potente. E estamos aqui a discutir uma doença inflamatória. Por isso que você não melhorava. O analgésico, ele reduz, de certa forma, a dor. Ele é um analgésico. Entretanto, ele não age no processo inflamatório. E a espondilite anquilosante é uma doença fundamentalmente de natureza inflamatória. Então, e eu fiquei assim 3 anos por aí com dores na lombar, aí passava pelo ortopedista, encaminhava para fisioterapia, tomava anti-inflamatórios, né? E não melhorava. Né? Assim, eu sentia que dava um alívio, mas, por exemplo, eu ia dirigir o carro e um dia eu sentia repuxar a perna por causa da embreagem e travei, não conseguia sair do carro, eu saía torta, travada e dali direto para o hospital de novo. E assim foi ficando cada vez mais frequente essas travadas, né? Então, chegou um momento que eu falei, não, alguma coisa está muito errada. Mas nesse processo todo eu procurei bastante médicos, indicações, a gente ia atrás, tudo ortopedista, né? Então, assim, fui diagnosticada com lombar crônica, né? Lombar crônica, hiperlordose e sempre tratando com fisioterapia, medicações, mas não melhorava. Então chegou um momento que eu falei assim, não, estou nesse ciclo vicioso de remédios e esse tratamento, eu não via... Não estava vendo evolução, Não estava vendo evolução. Então foi quando eu fui atrás de um reumatologista, né? E aí Mas aí alguém te orientou a ir atrás de um reumatologista ou você foi... Eu descobri porque no desespero mesmo. Ela estava se consultando com o médico errado, concorda? Não sei se com o médico errado, Não, mas... a especialidade. Pelo que eu pesquisei, o ortopedista, ele cuida também? Cuida da espondilite também, né? Diagnostica talvez seja também. a primeira ideia, né? Mais a especialidade de ortopedia, que tem toda a sua importância, uma especialidade com doenças mais prevalentes, doenças mais comuns, né? Dessa forma, o paciente naturalmente entende que uma dor óssea, uma dor articular, deva ser tratada pelo ortopedista, né? Até o meu histórico profissional, eu acho que inicialmente complicou um pouco esse diagnóstico, né? Não sei se eu tenho essa impressão, porque eu comecei com a dor tendinite na mão, que é um processo inflamatório, né? E eu acho que tanto o médico achava... Lembrando, pessoal, que a Gisela, ela é artesã, ela faz coisas lindas, maravilhosas, sabe? Eu vejo no Facebook dela, depois aí no final do programa a gente vai colocar o Facebook dela para vocês que quiserem entrar em contato com ela, conversar sobre o problema, sobre essa doença, ou olhar o material que ela faz também. Você também dá aula, não dá? Sim, já deu aula? Já, tá dando? Hoje eu estou mais light, processo, que está se curando, né? Deus quiser vai se curar e vai dar aula aí. Com certeza, que assim seja. Eduardo, como é que se classifica essa doença? Gisela falou uma coisa importante, Carlão, que uma das coisas que identificaram, um dos sintomas que identificaram a espondilite foi a lombalgia, a dor lombar. Veja, 75% dos indivíduos com espondilite anquilosante têm a lombalgia como seu primeiro sintoma. Então a grande parcela dessa rara doença, o indivíduo, ela tem como lombalgia o primeiro sintoma. Lombalgia, dor lombar, certo? Algia, dor, lombar, dor lombar. Entendi. Então, ela tinha uma lombalgia. A diferença da espondilite anquilosante, por se tratar de uma doença inflamatória, vamos ratificar essa informação. A dor inflamatória, ela melhora com o exercício e piora com o repouso. Quando você vai jogar bola, você tem uma dor nas costas. Isso não é uma dor inflamatória, é uma dor mecânica. Sim. É uma dor de contusão. Então você não vê a hora de tomar um banho e deitar na tua cama. Sim. Essa dor mecânica, essa dor de contusão, ela melhora com o repouso. Entretanto, na espondilite anquilosante, a dor tem características inflamatórias, ela piora com o repouso prolongado. De modo que, quando você vai dormir e passa um longo tempo dormindo, 8 horas dormindo, você acorda com muita dor. Você acorda com rigidez matinal, que é uma das características clínicas marcantes da doença, a rigidez matinal.
Então, quando a gente fala em lombalgia, que é uma doença extremamente prevalente no planeta Terra, cerca de 80% da população mundial vai ter um dia lombalgia, dor nas costas, mas só desses 80, 0,3 será espondilite anquilosante. Então é muito rara a doença. Você me perguntou da classificação, né? Como é que ela é classificada. As doenças reumáticas, a grosso modo, Carlão, elas se subdividem em 2 grupos. As doenças degenerativas. As doenças degenerativas são aquelas em que há perda de determinada substância. Vamos lá. Perda de cartilagem articular, artrose. Perda de cálcio, perda de osso na mulher menopausada, osteoporose. Agora, existem as doenças inflamatórias. É outra página da reumatologia. As doenças inflamatórias geralmente são doenças autoimunes. As doenças onde seu próprio sistema de defesa é capaz de lhe incomodar. Imagine que quando nossas mães nos vacinaram, quando nós éramos crianças, a intenção de nossas mães era produzir anticorpos. Então, você foi vacinado contra a poliomielite com a intenção principal de produzir anticorpo contra a poliomielite. Você produziu anticorpo contra tétano, você produziu anticorpo contra tudo. E é por isso que nós estamos aqui conversando, porque somos imunes, somos imunizados. Temos um sistema imunológico competente. Então, o sistema imunológico, ele é resultado da reunião de todos os anticorpos. Entendi. Imagine se um desses soldados que você construiu resolve te incomodar. Este é o conceito da doença autoimune. É aí que a espondilite anquilosante se classifica. Ela é uma doença autoimune, onde seus próprios anticorpos sofrem uma reversão e mudam de ideia, resolvem te incomodar. Imagine que você está dormindo com muda de partido. Eles estão me atacando. Mudou. Você contratou um soldado para proteger a tua residência, ele resolveu dar a chave para o bandido. É isso, a doença autoimune. Meu Deus do céu. Então a doença ela é classificada na doença autoimune, doença espondilite anquilosante, assim como artrite reumatoide, assim como lúpus eritematoso sistêmico, são doenças autoimunes. Que coisa, né? E essa doença, Eduardo, ela é muito comum? Muita gente tem essa doença? Como é que é isso? Carlão, ela é... Eu não conhecia, sou sincero. Até conhecer a Gisela, eu não sabia da existência dessa doença. Que até então eu também não. A gente ficava conversando muito no WhatsApp, É. né? Eu enchi muito o saco da Gisela e ficava fazendo perguntas, entendeu? Porque eu sou curioso, próprio da profissão. Mas aquele negócio, sabe? Eu falei, caramba, o que é isso, né? Aí ela começou a falar das coisas que a doença provocava nela, que ela não podia fazer o artesanato dela, que eu via lá no perfil do Facebook dela, coisas muito bonitas. Eu falei, poxa, mas como é que é tão... que poda tanto a vida dela, limitante, né? Limita, né? Incapacitante. Eu nem estava imaginando que era incapacitante, eu estava limitado. Limita, mas depois volta, né? Eu fiquei, sabe, eu falei, caramba, né? Tanto é que quando a gente começou a conversar, né? A gente já vem conversando há um certo tempo, de trazer o Eduardo aqui e os outros profissionais que vão vir, justamente para mostrar para vocês que essa doença eu não conhecia, como existem milhões de doenças que eu não conheço, né? Mas pelo menos dessa aqui, a gente tem uma pessoa que aceitou colocar o rosto aqui na televisão e mostrar para vocês como é que faz, para tentar se proteger. Nós temos um médico extremamente gabaritado que está explicando aqui para a gente, tintim por tintim, sobre essa doença, e é essa a nossa finalidade. Então, estamos aqui para isso, né? E aí eu volto à pergunta, ela é muito comum? Como é que funciona isso, Eduardo? Carlão, as doenças autoimunes, em geral, elas são extremamente raras, especialmente as doenças reumatológicas. A incidência da espondilite anquilosante, ela gira em torno de 6,3 por 100 mil habitantes. Imagine, a cada 100 mil pessoas, só 6 pessoas poderiam desenvolver espondilite anquilosante. 0,6%. Evidentemente... Não, 100 mil, né? 100 mil, 6,3 por 100 mil habitantes. Olha como é uma doença de incidência bem baixa. Um pouco mais alta do que outras doenças reumatológicas, como o lúpus, 3,5 por 100 mil, mas aqui estamos a conversar sobre 6,3. 6,3 é uma incidência baixa, tem uma distribuição mundial, no globo inteiro, e as mulheres, né? Veja, Gisela, você tem uma doença mais rara, e ela é mais rara ainda na mulher. Porque o homem, em relação à mulher, tem uma proporção de 2 a 3 homens para uma mulher acometida pela espondilite anquilosante. Então é raro,
ter espondilite é muito mais raro ser mulher com espondilite. Eu fui sorteada 2 vezes, né, Carlão? Que coisa, não? Né? Que coisa. Antes de ir embora, você deixa os 6 números da Mega Sena que eu já tinha pedido para você. Você deixa que você foi sorteada por uma coisa que não é legal, que é uma doença, mas de repente você me ajuda a ficar milionário, né? Eu ajudo você no seu tratamento. Ajuda todos nós, né? Eu acho que o teu prêmio da loteria foi que, graças a Deus, o seu médico, que não sou eu, é um outro colega, ele conseguiu controlar a sua patologia. Diagnosticar rápido, não é? Também, né? Enfim, acho que esse é o seu grande prêmio. O prêmio é a qualidade de vida que ela está tendo, que está sorrindo aqui, olha só. Ela não parou de sorrir até agora, está sorrindo o tempo inteiro. Isso que o doutor falou, né? Qualidade de vida é muito importante mesmo. Porque, e a gente não dá valor. Não dá valor. É incrível quando você levanta, você anda, você levanta o braço, você vai no armário, você pega o que você quer. Você não dá o menor valor para isso. É verdade. Aí quando você perde esse movimento, você fala, mas e aquela caneca? Eu quero pegar a caneca para tomar um leite. Assim. Aí não vai, não consegue, você fala, caramba, é uma coisa tão simples. É uma coisa tão automática. Descer do carro, né? A perna dela travou, descer do carro. Você sabe, Carlão, tem uma técnica de meditação que se chama atenção plena. Que você deve prestar atenção em cada ato que você executa, desde o momento que você acorda. Então tenha prazer em escovar seus dentes, curta esse momento. O grande apanágio Hoje, conseguindo escovar os dentes, eu nunca curti Você teve essa limitação também? Tive. Eu não conseguia cortar um bife para comer, eu perdi a mobilidade do pescoço completamente, fiquei sem andar, né? Então, assim, o marido tinha que me ajudar até me trocar, me levar até o banheiro, coisas assim, levantar da cama e deitar, porque a coluna ela está totalmente reta. E a gente não consegue sentar na cama para se virar para deitar. Então, a tua ficou completamente reta? Completamente reta. É normal ficar completamente reta? Ou... Isso se chama quadratura vertebral, né? Então, quando você tem um processo inflamatório muito intenso, aquelas pontes ósseas que nós vimos naquele desenho anterior, ele vai unindo a vértebra. Então, você vai perdendo a mobilidade, tanto da flexão quanto da lateralização da coluna. Então, você fica com a coluna rígida. Você perde toda a capacidade de se movimentar. É uma das doenças reumatológicas das mais incapacitantes, de fato. De fato, a espondilite anquilosante é uma das mais incapacitantes quando ela atinge graus muito avançados, né? Que não parece ser o caso. Eu descobri assim, desse jeito. Era isso que eu ia te perguntar travada. Agora. É isso que eu ia perguntar agora. Sem querer assustar a Gisela, mesmo porque eu não tenho motivo nenhum para assustar. Não, e ela também já teve contato com tudo. Aí ia perguntar para o Eduardo. Eduardo, pela situação da Gisela, isso mostra que o tratamento está tendo um sucesso, né? E ela vai ter vida próximo do normal. Essa é a intenção do seu médico, né? O colega que lhe trata, ele tem a intenção de diagnosticar prematuramente, instituir imediatamente um tratamento de modo que o seu prognóstico, aquilo que você vai encontrar lá na frente, seja um panorama bonito, né? Evidentemente, muitas vezes não depende muito do remédio, depende da receptividade que o seu organismo terá frente ao fármaco, frente à terapia instituída, né? Mas me parece que o seu caso é um caso de sucesso. O colega teve sucesso e você muito mais. Falando em colega, a ética profissional não permite que, por exemplo, a gente estivesse aqui com o médico que a Gisela trata, né? Qual é o nome do seu médico? Dr. Guilherme Zaguer Monteiro. Então, a gente agradece ao Dr. Guilherme também e nós convidamos o Eduardo, porque o Eduardo é da mesma especialidade, né? Que é reumatologista. Então, o Eduardo se prontificou a vir aqui. E o Eduardo já teve, né, um contato contigo também, profissional. Então, ela falou, pode chamar o Dr. Eduardo, que ele é ótimo. Ela levantou a bola dele. Eu falei, agora. Passou o contato dele, já chamei o Eduardo no WhatsApp, já começamos a conversar e estamos aqui trocando essa informação, ele passando essas informações para a gente. Eduardo, tem algumas fotos aí que você mandou para a gente, né? Vamos ver o que a gente tem mais aqui de foto? Deixa eu ver aqui. Aqui? Essa, você nota, Carlão, que é uma coluna já mais retificada, né? Aquelas pontes ósseas já fizeram mais a união da coluna. A pessoa já perdeu um pouco daquela lordose fisiológica, né? Uma coluna que já perde um pouquinho aquele Szinho natural. Ela vai entrando no estágio de verticalização, de modo a dificultar, então, a mobilidade do paciente. Então já está num grau mais complicado. Mais avançado, exato.
O ideal é que o tratamento ele interrompa esse tipo de lesão, porque uma vez estabelecida a lesão, isso não tem mais retorno, isso é uma sequela articular, exatamente. Nem cirurgicamente? Nem cirurgicamente. Existem alguns quadros mais avançados da espondilite anquilosante, onde a lesão de pescoço, né, de coluna cervical, leva ao que a gente chama de subluxação atlantoaxial. Então, a vértebra ela desliza uma sobre a outra, imagine a gravidade disso, porque a medula pode ser seccionada, ela pode ser lesionada nesse deslizamento. Nesses casos, é importante que haja fixação cirúrgica, né? Agora, falando em manifestações radiológicas, né, em manifestações iniciais, o Colégio Americano de Reumatologia, que é um órgão de estudos muito profundos acerca dessa matéria, eles começaram a tentar identificar mecanismos de diagnóstico precoce. Oh, isso é legal. Né? Porque seria muito ruim se a gente, quando eu me formei lá há 20 e poucos anos atrás, você tivesse que esperar o paciente ter a lesão para então declarar esse paciente portador de espondilite. Então o diagnóstico prematuro faz toda a diferença. Eles falaram assim, bom, será que não tem meio da gente tentar encontrar um jeito de encontrar esse diagnóstico precoce? E elencaram alguns exames como muito importantes, dentre os quais a ressonância magnética da articulação sacroiliaca. Você fez a ressonância magnética da articulação sacroiliaca. A ressonância magnética da articulação sacroiliaca, na espondilite anquilosante, evidencia o que a gente chama de sacroilite. Né? Então, a sacroilite é um processo inflamatório desta articulação de pouco uso, mas é ali o primeiro sinal de alerta. Em que lugar que fica? Fica na bacia. Acho que nós temos uma imagem que... Eu mandei uma imagem, dá uma olhadinha. Eu acho que eu mandei uma imagem para vocês. Então, vamos ver essa imagem aí, que é essa aqui, não é? Essa daí. Carlão, ali... a sacroilite, tá vendo? Né? Esse é um exame radiográfico, né? É um raio-x da articulação sacroiliaca e ele já mostra aquela partezinha mais branca, né? A gente chama ali de já é o problema. É um processo inflamatório onde há a união dessa articulação, né? Então o sacro ele se une ao osso ilíaco e você perde a mobilidade ali naquela região. Este é o cartão de visita da espondilite anquilosante. Essa falta de mobilidade, Eduardo, a pessoa perde o que na mobilidade? Na bacia? Ela começa a ter dor na nádega, no glúteo. Né? Então a pessoa começa a ter dor alternada no glúteo. Ela geralmente começa assim. O paciente se queixa de uma dor na região lombar baixa. Aí fala que é o ciático. Exato. Né? E de fato, acaba havendo uma certa confusão acerca do ciático, e por isso que a espondilite anquilosante sofre algum atraso diagnóstico muitas vezes. Mas o ciático não dá sacroilite. O ciático não tem essa manifestação tão clara na articulação da bacia. Né? Então, eles colocam esse exame como uma condição sine qua non, uma condição mandatória para o diagnóstico da espondilite anquilosante, a presença da sacroilite, ou bilateral, ou unilateral. Meu exame deu bilateral. Bilateral já é foi sortuda mesmo, né? E engraçado que no começo, no diagnóstico da doença, embora tenha dado sacroilite bilateral, eu não sentia a dor ainda no glúteo, bem. Não. Mas eu comecei a sentir agora. Já tem uns 3, 4 meses pra cá que eu comecei a sentir a dor. Você não sentia, né? Não sentia. E é por isso que esse exame é tão importante como diagnóstico prematuro. Porque algumas vezes, mesmo sem sintomatologia clínica, o exame já demonstra. Um exame de alta acurácia diagnóstica. Então, isso já tem 1 ano. Né? Eu fiz o exame há 1 ano atrás e acusou, mas até então eu não tinha dor nessa região. E agora, mesmo fazendo tratamento, eu comecei a apresentar os sintomas de dor nessa região agora. Mas agora com certeza o médico já vai atacar isso aí. E assim, é muito ruim assim na questão sintomática, fisiológica mesmo, muito ruim. A dor, assim, até pra gente sentar numa cadeira comum, no sofá mais macio, eu não consigo ficar sentada às vezes por 15 minutos. Exatamente. Eu tenho que levantar, né? Então, passear um pouquinho, beber uma água, fazer alguma coisa, distrair. E depois que dá uma relaxada, acho que na musculatura, aí eu consigo sentar mais um pouquinho. Ixi. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha, que a gente já estourou esse primeiro bloco, mas valeu a pena. Nós vamos a um pequeno intervalo, já voltamos com o segundo bloco do programa de hoje, TV com Debate, conversando com o Dr. Eduardo e também com a Gisela sobre espondilite. Voltamos já.
A vida é movimento. Onde há movimento, há vida. Porém, nem todos se movimentam da mesma forma. Por isso, a AACD trabalha tanto para que as restrições de movimento não limitem a vida. O movimento faz parte da nossa história. Desenvolvemos técnicas mais avançadas, novos projetos e parcerias para que cada um de nossos pacientes possa viver além das barreiras de sua deficiência. Pesquisamos incansavelmente tanto a cura quanto a prevenção. A reabilitação é nossa especialidade, mas é somente o início de uma longa jornada para a integração das pessoas com deficiência à sociedade. Seguimos lado a lado com nossos pacientes e não medimos esforços para transformar pequenos movimentos em grandes conquistas. Aliamos medicina de ponta, uma equipe altamente competente nas suas especialidades e parceiros comprometidos com a nossa causa. Isso exige dedicação e nos colocamos de corpo e alma em todas as nossas atividades. Trabalho que realizamos com alegria, a mesma alegria sincera que percebemos no sorriso de cada criança atendida pela AACD. Muito bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV Com Debate Praia Grande. O assunto no programa de hoje, bastante interessante, e quero lembrar vocês, nós vamos fazer uma série sobre esse problema que a gente está abordando aqui, que o Dr. Eduardo está explicando para a gente, e a Gisela está dando aqui o depoimento dela, né, a respeito disso, e nós vamos também ter programas com os outros profissionais que atendem a Gisela. Então nós vamos fazer uma série sobre esse problema, para que quem tiver interessado e quem conhecer alguém que tem esse problema, também possa, né, ajudar e orientar, e a finalidade do programa é essa, a gente tentar ajudar vocês, tá ok? Então teremos mais programas, e já sempre ressaltando no início dos nossos blocos, você assiste nosso programa de 7 às 8 da noite da TV Com, e assiste também no Facebook, que está aí na nossa tela. Tá ok? Vamos continuar com as nossas perguntas e vou começar falando com o Dr. Eduardo. Eduardo, essa doença é causada pelo quê? Carlão, as doenças autoimunes, elas têm causas, a gente chama de multifatoriais. Então são N fatores que contribuem para o diagnóstico, para a condição desse diagnóstico. A doença espondilite anquilosante é uma doença eminentemente genética. Então você precisa ter a condição genética para desenvolver a doença. Alguém na família tem que ter tido ou não? Existe uma predisposição familiar, sim, e existe uma associação com, é um nome feio, é um antígeno de histocompatibilidade. Jesus, chamado repete. Antígeno de histocompatibilidade, chamado HLA-B27. Só que no Brasil, esse antígeno de histocompatibilidade, ele tem um viés de interpretação, porque ele foi estudado em populações norte-americanas brancas puras, ou europeus do norte, puros, brancos puros. Então, no Brasil, a nossa população é fundamentalmente miscigenada. Sim, completamente. Né? Então, você perde muito o valor diagnóstico desse exame. Então, a presença do HLA-B27 auxilia o diagnóstico, mas não é como se você estivesse morando nos Estados Unidos, se estivesse morando na Europa. Então, lá, esse exame tem um alto valor diagnóstico. Aqui ele já perde um pouco o valor. E tem desenvolvimento de estudos nessa área aqui no Brasil para nossa população? Sim.
No ambulatório da Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz a minha formação, existe um ambulatório específico de espondiloartrite. Então, os residentes, os alunos, eles estudam justamente esta doença em especial, né? Em que pese ser uma doença bastante rara, é uma doença de suma importância, porque os danos físicos para o paciente, quando não enfrentados no momento adequado, eles são definitivos, né? É importante que o médico saiba, né? Faz a pessoa sofrer muito, né? Mas você me perguntou das causas, então eu te falei de uma causa genética, sim, mas eu vou te falar de uma segunda. Tem uns estudos que estão correndo aí sobre o contato reiterado com determinadas infecções, né? Você sabe que a infecção por dengue, infecção por chikungunya, infecção por zika vírus pode provocar no paciente uma artrite periférica. Então o camarada tem lá uma infecção por chikungunya e desenvolve um quadro articular inflamatório gigantesco. Fala, estou com reumatismo, né? Na verdade, aquilo é uma reação frente à infecção viral. Então as infecções virais são capazes, e as bacterianas também, são capazes de produzir fenômenos inflamatórios articulares. Puxando esse gancho, eles começaram a estudar uma bactéria específica como fator causal da espondilite anquilosante, que é a Klebsiella pneumoniae. Um nome feio também, mas há infecções reiteradas da Klebsiella. Para falar a verdade, todos os nomes que você falou, todos eles, assustam, meu amigo, né? Todos eles têm nome feio para mim. Desculpa. Não tem que pedir desculpa, isso aí é a ciência que criou, não é que está falando nada para a gente, mas é necessário que diga, e o que eu estou achando muito legal aqui em você é que você fala o nome da doença e você explica, né? Porque é difícil, né? Bom, afinal de contas, você está aqui para isso e só foi indicado pela Gisela. É que a conversa com você é muito agradável, então flui por isso, naturalmente. A Gisela tinha cantado a bola para mim, Eduardo. Eu falei assim, olha, pode chamar o doutor Eduardo, que ele é uma pessoa... Mas eu senti exatamente isso, quando eu fui atendida pelo doutor. Não é? É porque fala pra gente... Esse esclarecimento todo foi muito... Mas e aí, eles estão estudando? Essa Klebsiella, ela pode provocar uma artrite viral reacional. Então, das linhas de pesquisa é que... Artrite viral, olha, ele não reacional. Então, na verdade... Na dengue a gente tem isso, não tem? Desculpe, só um detalhe. Na Klebsiella não é uma artrite viral, é uma artrite bacteriana reacional. Estamos falando aqui de uma bactéria. Sim. Então, a presença da bactéria, isso também pode acontecer com vírus, como eu falei para você, né, da dengue, chikungunya, etc. Ela pode gerar um quadro articular secundário, patrocinado pela infecção viral e ou bacteriana, né? Isso pode levar a um quadro espondilítico. Então, uma infecção reiterada pela Klebsiella pneumoniae, ela pode desencadear um quadro articular semelhante à espondilite anquilosante. E assim pode acontecer também com psoríase, lesão de pele, né? Não diga. Psoríase. Você já ouviu falar? Já, claro. Psoríase já é mais comum, né? Psoríase é aquela lesão que comumente acontece nos cotovelos, nos joelhos, no couro cabeludo, aquela descamação. Então nós sabemos que a pele ela tem uma renovação celular que acontece aproximadamente em 3 semanas. Fundamentado em fenômenos autoimunes, esse processo de descamação acontece então em tempo reduzido, em 3, você vê descamar. Então, o que era para descamar naturalmente, você vê descamar porque acontece muito rápido. A gente sabe que alguns pacientes com psoríase de pele desenvolvem um quadro articular semelhante à espondilite anquilosante. Então, você pode ter associação. É interessante... E é coisa que a pessoa nem imagina. Você vê o que o Eduardo está falando? Por exemplo, a pessoa fala, peguei dengue. Legal, vou ficar 3 dias em casa, né? Vou tomar um Tilenol e acabou. E acabou nada, gente. A dengue é complicada, é por isso que todo mundo fala. Vamos acabar com o mosquitinho lá, o Aedes aegypti, que ele é complicado, ele causa um monte de coisa. E a gente pensa, não, só que é uma denguezinha boba, é uma gripe metida besta. Não é não, olha só. E olha que perigo. Você pega uma dengue que pode desenvolver uma redução das plaquetas, uma plaquetopenia, uma redução abrupta, perigosa das plaquetas, e você tem dor articular. Qual que é a primeira vontade que você tem? Tomar um anti-inflamatório, o que vai ser péssimo em caso de plaquetopenia. Então, em quadros de dengue, em quadros de viroses, especialmente aqui na região da Baixada Santista, procure um profissional especializado, procure um pronto-socorro, procure um médico para que haja a realização de alguns exames, verifique a condição de sua plaqueta e o remédio que você vai poder tomar. Complicado. Aquele negócio que a gente sempre fala, todo mundo fala sempre.
automedicação, isso aí não deve existir. Procurar médicos, isso aí tem que ser sempre. E eleger médicos de sua confiança, né? Que eu acho que isso também é importante. E a gente faz tudo ao contrário, né? A gente faz ao contrário. Se automedica, você está com dor de cabeça, médico, você pega né? um comprimido, você toma lá um comprimidinho e passou a dor de cabeça. Aí você vai ver se você está com dor de cabeça, por causa da pressão que está super alta, você nem está se ligando na pressão e pumba, toma um AVC lá e... Agora eu posso falar só mais uma coisa? Não, que você deve falar, você está aqui para falar, meu amigo. Além da genética, além da infecção por Klebsiella pneumoniae, da psoríase, tem mais duas. Nossa Senhora. Você já ouviu falar em doença de Crohn? Não. Não. Crohn eu já ouvi, mas eu não sei absolutamente o que seja. Ele é da mesma família de uma outra doença de nome feio, retocolite ulcerativa. Então há um processo inflamatório na membrana interna que reveste o aparelho digestivo, o intestino, por exemplo. Então esse fenômeno inflamatório... Não foi isso que a Hebe teve? Não sei. Antes do câncer? Não sei dizer. Eu sou premiada de novo, meu marido tem Crohn. Eu já conheci ele com Crohn. Você é egoísta. O seu esposo tem Crohn? Tem O Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Isso. E ela pode provocar manifestações semelhantes à espondilite anquilosante. Então, é interessante que o doutor falando isso agora, eu pesquisando... desculpa, né? É o hábito. Eu pesquisando... Quebrei a perna dela aqui agora, coitada. Eu pesquisando isso em internet e tal, e lendo os debates que a gente vê aí pela internet, eu comecei a ver que tudo estava ligado, tudo relativo à espondilite estava ligado ao Crohn. Inclusive até o nome da medicação é a mesma usada, né? E aí eu comecei a falar com meu marido, falei, poxa, por que você não toma? Por que você não faz isso? Procura o médico, faz exame e tal, isso Pelo aquilo. amor de Deus, você empurra seu marido pro médico. Até ele chegou a conversar com o Dr. Guilherme e tudo, o Dr. Guilherme deu um exame para ele fazer, mas graças a Deus, no caso do meu marido, o Crohn dele está estacionado há anos, né? Ele convive bem no dia a dia com alguns Nem sintomas. todos os pacientes com Crohn ou retocolite ou psoríase desenvolverão espondilite anquilosante. Mas engraçado que o doutor falando isso agora, Eduardo, ele começou a ter alguns quadros, lembrar de alguns quadros de dor. Por exemplo, ele sempre teve uma dor recorrente no ombro e no quadril também. E aí ele foi professor de educação física, formado, sempre teve academia, sempre foi envolvido nessa questão. Achou que era esforço demais. Exatamente. E hoje ele vendo o meu histórico no dia a dia, ele falou, puxa vida, será que, lendo os textos, as matérias que a gente lê, ele falou, puxa vida, será que eu tenho isso também? Será que desencadeia alguma coisa? Então, o doutor falando até... E pode, viu, Gisela? Além das manifestações em coluna, você pode ter manifestações periféricas também, especialmente em quadril e ombro, em grandes articulações. Caramba. Veja só, nos homens é mais comum que a manifestação fique fixada no eixo da coluna. Nas mulheres é possível que essas manifestações fiquem também nas articulações adjacentes à coluna vertebral. Então, quadril, coluna vertebral, assimetria de articulações periféricas pode também acometer a espondilite anquilosante. Eu sinto essas inflamações no corpo inteiro. Porque a doença é sistêmica. Você não está falando só de uma doença em um ponto, né? É uma doença sistêmica, falar uma doença que acomete seu sistema. Que a dor, ela anda pelo corpo, é impressionante. E o seu marido tem que manter uma vigilância nesse negócio. Você já sentiu dor no quadril. Você já pensou que casal romântico, seria marido uma beleza. com Crohn e eu com espondilite, daqui uns anos, como é que a gente vai estar? Você jurou na saúde e na doença. Nos dois a doença? Você fez o juramento, agora não pode reclamar. Você tem um filho só, né? Tenho. Ô, meu filho. Aí tem que dar papinha pros dois, vai fazer o quê? Mas o teu marido tem que correr atrás, porque você já sentiu as dores, né? Não é legal o cara... Mas parece que o doutor já fez Ele recomendou um exame que eu acho que é muito novo até. Agora, assim, a gente chegou aí no laboratório para fazer, mas não tem aqui. Na Praia Grande. Não é a pesquisa do HLA-B27? Não. Esse eu cheguei a fazer. Você chegou a fazer? Eu fiz. Mas o dele é um exame específico para o Crohn. Para o Crohn. Isso, tá bem. para o Crohn. E um exame, não sei dizer se é de sangue. São Paulo deve ter. Com certeza. Aqui na corre Baixada, Paulo, que a gente procurou a rede de laboratório e não tem, né? Corre para São Paulo. Ele fez o tratamento dele todo em São Paulo. Nessas horas a gente não tem que ter limite, não. Mas ele já vem desde muito novo com esse histórico aí. De mesmo? 12 anos, ele operou apendicite, achava que as dores eram apendicite, e aí não melhorou depois da operação, e aí ele veio
desenvolvendo. Ele faz os exames assim direitinho. Acredito que seja uma patologia do ponto de vista de danos, né, para o paciente tão proporcionalmente grave quanto a espondilite anquilosante. É complicado, é complicado. É limitante assim também, a Crohn? O Crohn porque você acaba tendo diarreia com sangue, você acaba, nada que você come. A alimentação tem que ser muito regrada. Então é ruim, né? Porque você está, o teu aparelho digestivo está em contato direto com o ambiente, né? Você vai se alimentar, um dos prazeres da vida, pelo menos o meu, com certeza, bem, o meu também. Né? Se você o meu eu nem preciso falar, pelo tamanho da criança, vocês já notaram que eu gosto de comer. Então você fica muito limitado, né? Você acaba tendo uma vida muito restrita. Qualidade de vida cai, né? Sim, Carlão, sim, muito. É complicado. Eduardo, diga. Essa doença, vamos voltar aqui à espondilite, né? Tem cura? Não, tem controle? Tem Como controle. É que funciona? Nenhuma doença autoimune tem cura, porque a gente está... Crohn também é autoimune? Também é autoimune. Então quer dizer que ela também está no mesmo barco que ela? Não. Assinaram o mesmo contrato. Vou falar isso para ele, hein, Carlão? Só tem que procurar um gastroenterologista, né, que é outra especialidade. Como é o nome dele? Rodolfo. Rodolfo, se liga, meu filho, vai se cuidar. Aquele negócio de namoro, como é que a gente fala no casamento? Já casei há tanto tempo que eu nem lembro mais. Como é que é? Na saúde e na alegria e na doença. Na alegria e na doença. Vocês dois na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Pelo amor de Deus, vocês têm que se cuidar, que é para ter bastante alegria a vida toda. Eu conheci os dois uma certa ocasião, que eles me procuraram e são pessoas espetaculares. Obrigada, doutor. Eu conheci a Gisela numa festa de aniversário, né, da Carol. Uma amiga em comum. E é a segunda vez que eu estou vendo a Gisela, que a gente conversa só por WhatsApp, né? A gente fica conversando e trocando ideia. E eu reitero, enchendo o saco dela de perguntando dessa doença, eu pergunto muito. Sabe, porque me chamou a atenção. Sabe, porque ela começou a falar o que ela sentia. E eu falei, caramba, porque eu vejo a Gisela, ela está sempre sorrindo. Você vê as fotos que ela posta no Facebook, está sempre sorrindo. No dia lá no aniversário da Carol, estava sorrindo também. Naquela época eu estava bem ruinzinha. E depois você me falou que estava ruim, né? Acho que esse é um exemplo principal, que o paciente portador de doença autoimune ele não pode perder a alegria de viver, né? É verdade. O fato de você procurar um tratamento, o tratamento ser adequado a você tem que persistir. Ter fé no homem lá em cima, que isso aí ele vai ajudar muito a gente, né? É verdade, com certeza. E me diz o seguinte, esse negócio que você falou, né, de persistir, as dores. Gisela, fala um pouquinho das dores. Você falou Carlão, dor nas articulações. Eu posso generalizar todas, porque é o que eu falo, parece que a dor ela anda, né? Então, uma coisa interessante é, assim, a gente não pode se programar. Antes eu tinha uma vida completamente programada, tal hora eu vou em tal lugar, à noite eu vou fazer isso, amanhã eu faço aquilo. A gente corria o risco até, inclusive, hoje, de você não poder gravar o programa. Caso você tivesse algum... Com certeza. Não poder vir aqui gravar com a gente. O tempo mudou, de repente eu tenho um sintoma assim mais agudo, mais álgico, né? E aí eu não saio de casa. Então eu fico recolhidinha lá no quentinho, porque senão tudo piora. É muita bolsa de água quente, muito tratamento que eu faço na fisioterapia com parafina, tudo quente ajuda. No inverno passado, eu descobri assim que um conforto era ir para debaixo do chuveiro bem quente logo de manhã. Então, se eu tinha algum compromisso muito cedo, hoje eu não marco mais nada cedo, porque eu demoro com a rigidez matinal 2 horas, às vezes mais. Hoje, graças a Deus, tá regredindo, né? Acho que de acordo com todo o tratamento, esse eu demoro 2 horas para acordar. Eu tô para ver, eu até fiquei mais tranquilo esses dias, que eu estava assistindo na internet uma entrevista do professor Clóvis, do filósofo, para o Jô Soares. E ele falou que ele dá aula, ele começa a dar aula na USP, lá na ECA, aí ele começa a dar aula às 7h30. Ele levanta às 5h30. Ele falou que ele ia muito devagar de manhã. E ele falando, eu estava me identificando. Porque eu acordo de manhã lesma. Não, eu tenho que entrar no chuveiro, aí eu começo a acordar. E então você precisa do chuveiro, que é para o negócio da rigidez. Eu sempre fui muito hiperativa. Eu já acordo, já estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo.
Então, dentro dessa limitação toda, para mim, foi uma adaptação muito difícil, porque não é assim, essa lerdeza de acordar, de o cérebro acompanhar o que a gente está fazendo. O corpo que não está respondendo. O corpo não responde. O cérebro quer fazer quente tudo. É legal, assim? Os pacientes reclamam muito no inverno, né? Aumenta muito a frequência dos pacientes com doença reumatológica no consultório do reumatologista, né? Na época de inverno é péssimo. O calorzinho ajuda. Eu não sei o que é pior. Eu já passei agora, já completei as 4 estações. São Vicente, né? Na Baixada. Ajuda porque o tempo é mais quente. Sim. Agora em São Paulo a coisa pega, né? O pessoal tem muito frio em países frios, né? Essas doenças autoimunes elas são extremamente agressivas. Né? E além das articulações, né? Você estava falando das suas dores generalizadas, né? Essa característica sistêmica, né? Espalhada. Existem alterações que podem acometer fora das articulações. Imagine você, nos olhos. Eu tenho também, apresento esses sintomas. Você já teve? Então, eu comecei a ter, primeiro, quadros recorrentes de dor de cabeça. E isso é interessante, eu tenho há mais de 20 anos, assim, quadros de enxaqueca, né? Não eram, assim, tão recorrentes, mas eu tinha quadros de enxaqueca, assim, de eu ficar fechada num quarto escuro, sem poder escutar, caiu um alfinete no chão. Meu Deus. Então, eu até colocava, assim, o travesseiro na cabeça e apertava, porque era uma sensação que me dava um conforto. E eu achava que procurei tratamento, o médico falava na minha gravidez que era dilatação de vasos, e vamos lá, depois era a questão da endometriose, que era recorrente da endometriose, enfim, não parou em momento nenhum. E só foi melhorar agora de uns meses para cá. Eu não tenho mais dor de cabeça, salvo quando tem algum probleminha na cervical, né? E não tive mais nada. Não, cheguei a apresentar crises assim de labirintite, o médico medica como labirintite e acha que e aí a gente vai tomando aquele monte de medicamento para cada coisa, né? E aquilo vem um monte de consequência junto, né? Então isso quer dizer que você vive em constante alerta? O tempo inteiro. Quer dizer, qualquer coisinha que ela sinta, já bate um alerta. ar-condicionado, é o que o doutor falou, até dormindo a gente sente dor. E não melhora. Então, assim, na minha pior fase, eu precisei entrar com... O ar-condicionado daqui agora está te incomodando? Não, tá bom. Você fala que a gente desliga. Assim, na minha pior fase, eu não conseguia desligar a mente para dormir. E isso também, no dia a dia, vai trazendo consequências. Você não consegue dormir, não descansa, é um estresse muito grande, porque a dor, ela fica ali 24 horas. A parte psicológica é muito importante, né? O paciente fica muito debilitado. E a família, Eduardo, como é que tem que se comportar numa situação dessa? Carlão, as doenças autoimunes, elas são abstratas. E, infelizmente, o ser humano acredita naquilo que vê. E quando vê na espondilite anquilosante, já é tarde. Então, o diagnóstico precoce é fundamental, faz toda a diferença. Acreditar no paciente quando ele diz que tem tal dor. Né? Evitar aqueles diagnósticos, isso é psicológico, isso... Procurar. Tem gente da família que vira e fala, né? Dor isso é frescura. A dor é muito subjetiva, muito pessoal sua, né? Você falou da dor de cabeça, mas existem alterações oculares. A gente chama isso de uveíte anterior aguda. Eu não cheguei ainda no grau da uveíte. Ainda bem, né? A sua dor de cabeça provavelmente decorre da cervical. Na vista, o que acontece? Na vista existe uma estrutura ocular, Carlão, chamada úvea. Então, como o processo inflamatório ele está lá no teu sangue, ele se aloja na úvea e provoca um processo inflamatório agudo, tal qual acontece na coluna. Então você acaba tendo inflamações e perda visual. Outra coisa, pulmão. Você pode ter fibrose pulmonar, né? O pulmão ele fica endurecido nos ápices pulmonares. Você reduz a capacidade ventilatória, que já é reduzida na espondilite, quando ao invés de acometer só a coluna, ela resolve acometer a articulação costo-external, do externo unindo com o externo. Bastante dor, então a pessoa perde a expansibilidade torácica. Né? Um dos testes clínicos, inclusive, é a medida da circunferência na inspiração e na expiração. O paciente vai perdendo esta capacidade vital pulmonar. Eu comecei a sentir isso agora, de uns tempinhos para cá. No começo lá eu não tinha isso, a dor era mais
lombar, cervical, e os sintomas assim de não andar, não mexer, não virar, era mais isso. Hoje não, hoje eu já voltei, recuperei os movimentos todos, mas essas dores assim de... eu vou expandir o pulmão, vou respirar mais fundo para fazer determinado exercício na fisioterapia, eu sinto aquela dor localizada nas paravertebrais, né, que eu já estou ficando especialista nisso, que as fisioterapeutas todas me falam, é tal lugar, tal, a gente vai decorando, né? Então eu sinto muita dor nessa região. Aqui embaixo também, como o doutor falou, às vezes eu não consigo nem ficar com o sutiã, eu chego em casa eu tenho que tirar logo porque está apertando, está comprimindo, então isso já causa um incômodo. Um desconforto. Um desconforto. A grande vantagem que eu vejo é que você tem uma equipe multidisciplinar, né? Vários médicos que estão te acompanhando, né? E mesmo aparecendo essas seriam fatores agravantes? Quais? Esses que ela sente agora, como é da respiração? É um fator associado, né? Quando a gente fala em espondilite, o pacote pode vir completo. Bem completo. Ou pode vir no só caso com uma dela, logozinha. tá vindo completo. Os 6 números que você pediu da Mega Sena. Engraçado que eu vejo que evoluiu muito, houve muita melhora. No começo do tratamento, quando eu entrei com a medicação biológica, eu fiquei muito ansiosa até. Quando eu procurei o Dr. Eduardo, eu já estava tomando acho que 3ª ou 4ª dose do remédio, né? E eu ficava muito ansiosa, assim, puxa vida, aquela fé no remédio, vai melhorar? Quando que essa dor vai passar? Quando que eu vou poder fazer tal coisa? Enfim, a preocupação girava em torno disso, né? E aí eu comecei a perceber que demorou. Nesse decorrer de um ano aí demorou. Passou o inverno rigoroso, passou o verão. Aí eu pensava assim, poxa, passou o inverno. Então os médicos falam bastante, no frio piora. Eu falei, ufa, tô livre dessa parte. Chegou o verão, não vou mais ter tal dor. Realmente melhorava, mas também tive outras diferentes no verão. Por exemplo, no verão eu ficava mais inchada. Então não tinha sapato que entrasse no pé, nem aberto, nem fechado, era chinelo o dia inteiro, porque não entra nada no pé. E a dor também, o desconforto, a sensibilidade no corpo fica tão forte que eu desenvolvi um quadro fibromiálgico, né? Fibromialgia. Outro tema especialíssimo esse. Geralmente a fibromialgia é secundária a doenças crônicas, a doenças agressivas, né? A fibromialgia, ela, a grosso modo, a gente pode discutir isso outro dia, mas ela é uma exacerbação de uma dor nota 1, ela vira nota 11. Nossa, pra mim virou nota 1000. Isso. Eu tinha dias que eu ia tomar banho, tem determinados dias que eu ainda sinto isso. Parece que a água batendo na cabeça estão entrando 1000 alfinetes na minha cabeça. Então eu não consigo lavar o cabelo. Eu falo, hoje eu não vou lavar o cabelo porque ontem eu passei por esse processo. Então eu já sei identificar fica alguns dias. Né? Por exemplo, eu faço tratamento na acupuntura, né, tradicional. Então... Mas a acupuntura você vai falar no próximo programa. Nós estamos com um sinal ali de 1 minuto. Eu tenho que agradecer a participação do Eduardo. Eduardo, foi um prazer. Não tenho como te agradecer. Muito bacana te receber aqui. Fiquei super Espero feliz. que um dia você tenha mais um tempinho na tua agenda aí, do teu trabalho. Sempre terei para vir aqui bater papo com a gente. Muito obrigado. Especial, um ser humano muito obrigado mesmo. E vocês que quiserem fazer alguma pergunta para o Dr. Eduardo, tá, que gostaram das explicações, que eu tenho certeza que gostaram, quiserem alguma coisa, mandem a sua informação através do nosso inbox do Facebook, que a gente repassa para o Dr. Eduardo e a gente faz o contato de vocês, tá ok? Podem usar o nosso Facebook, porque existe algumas regras do Conselho de Medicina que não permite que a gente divulgue e tudo mais, é o código de ética e a gente tem que respeitar. Por isso a gente pode ter médicos de boa qualidade aqui com a gente conversando, tá bom? Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Agradeço. Sorte, parabéns pelo teu trabalho, pela tua forma de agir. Muito obrigado. E pelo ser humano que você é. Imensamente. A gente bateu um papinho aqui antes, o cara é um ser humano do bem. Muito bom. Gisela, querida, muito obrigado. Prazer todo por essa coragem de ter vindo aqui se expor, tá? E vamos voltar nos próximos dias com a Gisela e sempre com um outro convidado aqui, tá ok? Tá jóia. Muito bem, amigos, estamos chegando ao final do programa de hoje. TV com Debate Praia Grande, abordando esse tema aí. E honestamente eu não conhecia essa doença, como não conheço um monte de doença. Conheço dor de dente, dor de barriga, essas coisas todas. Mas essa doença aí é bastante complicada. O Dr. Eduardo aqui explicou muito bem pra gente esse problema. A Gisela deu aqui depoimentos e relatos aí que
que deixam a gente assim bastante conscientes a respeito desse problema. Lembrando que nós teremos outros programas na sequência desse aqui, com outros profissionais que também compõem o tratamento da Gisele, tá ok? Então, agradeço vocês também por terem estado conosco, lembrando que nós estamos aqui de segunda, quarta e sexta com programas inéditos e terças e quintas com reprise no facebook.com, tem tudo lá para vocês assistirem a hora que quiser. Muito obrigado e até o próximo.